No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas. Esse aí sou eu, Cadu Freitas, com vocês, com todos vocês que formam a sociedade nas ondas do rádio. Aqui estamos, bom dia a todos e bom dia a todos e a todas, e vamos para mais um batepapo.com, a sua tribuna livre, onde a participação dos convidados da sociedade, dos internautas, dos nossos amigos que ligam para cá, enfim, todos que gostam de fazer um novo jeito de comunicar. Se liga na MEC AM, emissora da EBC, e também pelo site, anote aí, radios.ebc.com.br, e o facebook.com/Rádio MEC AM. E você sabe, a partir de agora, a sua voz, a voz do internauta, do ouvinte, ajuda um batepapo.com. Compartilhando. Vamos compartilhar o nosso tema de hoje. Olha que vida moderna é essa, hein? Você, nosso ouvinte, que tem uma certa idade, você, nosso ouvinte universitário, que também já tem uma certa idade, a gente começa a perceber novos conceitos de consumo, novos valores de consumo, novos mecanismos de consumo, novos segmentos de consumo e, consequentemente, novos riscos para quem? Para o consumidor. Pois é, esse é o nosso bate-papo de hoje, falando sobre os aplicativos, a internet, o mundo virtual que cada vez mais entra na economia e transforma ela na conhecida e chamada atualmente economia compartilhada. Novos modelos de negócios e os riscos, é claro, para você, consumidor. E o nosso convidado especialíssimo de hoje, ele some, mas ele aparece, né? Tá sempre aí nas universidades, dando palestras, na defesa do consumidor. Jorge Tardan, professor, advogado, especialista em direito do consumidor. Tudo bem, Jorge Tardan? Tudo, Cadu. Satisfação enorme, é um prazer revê-lo. Enfim, vamos falar de inovação, de tecnologia, de consumidor, pois é, de aplicativos. E você começou usando uma palavra do nosso tempo, compartilhamento. Pois é. Acho que esse é o negócio que a gente tem que debater hoje. As pessoas me provocaram. Não, tá todo mundo debatendo o tal do Uber, né? Que é um novo aplicativo aí que já deu problema na França, em São Paulo, tá chegando agora aqui ao Rio de Janeiro. A gente vai explicar rapidamente. Esse aplicativo, para os nossos ouvintes, quer dizer, na verdade é um serviço de transporte, um aplicativo de serviço de transporte de carona. Só que é uma carona, digamos assim, com uma certa contribuição, não é isso? Não é carona não. Não o é carona, aplicativo, não? o Uber, a proposta dele é absolutamente promover, oferecer um serviço de transporte remunerado. Remunerado. Não é compartilhamento de carona, absolutamente. O que o Uber vem fazendo, notadamente no Rio de Janeiro, neste momento, oferecendo para algumas festas na Barra, principalmente para jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro, um serviço não remunerado. Mas isso é exatamente para ele entrar no mercado. O que parece muito bom hoje... Então a minha confusão está aí, né? Então, o que parece muito bom hoje pode ser muito ruim amanhã. Veja o seguinte, o Uber vem tendo problemas em vários lugares do mundo. A gente tem que observar que o Uber está autorizado... É verdade, em aproximadamente 50 cidades americanas. Eu acabo de chegar do Chile, na cidade de Santiago, que na verdade não é a cidade de Santiago, porque a grande Santiago é toda fatiada em várias regiões, são vários municípios com autonomia. O serviço de táxi naquela cidade é diferente do nosso, e é diferente de São Paulo, aliás, é diferente de todas as cidades grandes do Brasil e do mundo até. Portanto, a gente tem que olhar com muito cuidado, né, o que propõe o Uber. Hoje é evidentemente uma inovação e longe de mim estar contra a inovação, né? Nós temos aí uma porção de aplicativos maravilhosos, notadamente aí falando de táxi, né? Alguns aplicativos aí que facilitam
o acesso ao táxi, inclusive identificando o motorista, eu posso pontuar se o transporte foi bom, se foi ruim, Bem se o carro tá limpo. Tardan, bem lembrado isso. Então, isso é maravilhoso, é fantástico, mas isso é um compartilhamento interessante. A gente tem que ver o que será o Uber no futuro. E aí a gente pode até discutir isso. Longe de ser contra a inovação, muito pelo contrário, eu sou um defensor do consumidor absolutamente favorável à inovação, mas o Uber oferece uma possibilidade que aparentemente é muito interessante, do ponto de vista técnico é muito interessante, mas amanhã ela pode ser muito perigosa, e acho que cabe sim a gente debater profundamente isso. Não, e aí é o tal negócio, o recorte que a gente quer fazer aqui, Tardan, é justamente, não é... Claro, a gente podia aqui trazer o sindicato dos taxistas, alguma entidade que defende aí essa nova tecnologia, mas acho que o consumidor também tem que estar preocupado com isso, né? Porque não só a gente sabe que os serviços hoje, eles geram emprego, geram renda de forma assim avassaladora, né? A gente sabe disso. Serviços hoje é o que tem a maior demanda dentro da economia. Agora, claro que a gente também tem um outro problema. A gente enfrenta uma crise de qualificação de bons serviços. Então, quando você fala em consumidor, que é a nossa proposta aqui, eu queria discutir com você não só o Uber ou sei lá o quê, mas também alguns aplicativos de hotéis, né, que já oferecem quartos compartilhados também em residências. Hoje eu vi um sistema que, eu não sei se é aplicativo, está no Globo de hoje, que, olha só que interessante, é um aplicativo, um sistema que contra as pessoas que têm mau hálito. Então, todo mundo tem aquela situação meio constrangedora de falar pro outro, poxa, você não está com um hálito muito bom e tal. Então, agora já tem uma ferramenta que você manda de forma anônima para a pessoa, olha, se liga aí porque você não está com um hálito muito bacana, né? Então, que fantástico isso, né? Então, assim, como a gente consegue, Tardan, dentro da ótica do consumidor, alertar os consumidores para os riscos que esses tipos de aplicativos podem causar, não só na economia, né? A economia que hoje a gente sabe, a economia que tem aí o taxista, o hotel credenciado, paga seus impostos e tudo mais, mas também para o consumidor que está correndo risco, de repente, de não ser bem atendido, não ter a quem recorrer, por exemplo. Vamos lá. Cadu, é importante, né, a gente observar o seguinte: o consumidor consciente, ele não se preocupa só com o bolso, ou seja, isso é mais barato e eu logo vou comprar isso porque isso me traz uma vantagem econômica imediata. Nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, de produto chinês. Eu compro um produto chinês de baixa qualidade que explora mão de obra, que agride o meio ambiente, é uma irresponsabilidade. É mais barato, mas é um produto irresponsável. Então, o consumidor tem que ter consciência. O nosso tempo é um tempo de uma nova consciência, é de um consumo consciente, portanto, de uma sociedade sustentável. É claro que a inovação tecnológica faz com que a economia mude, que as estruturas econômicas sucumbam e surjam novas possibilidades de organização econômica. Por exemplo, esses aplicativos de chamada de táxi, não vou citar nome de nenhum, tem vários aí, né, que estão sendo usados, e eu sou um usuário costumeiro, eu só chamo táxi, estou no aeroporto, eu não pego o táxi da parada, eu uso o aplicativo para chamar o meu taxista lá, enfim, o cara que está credenciado, porque eu sei quem tem o número de telefone, essa coisa toda. Agora, isso interferiu tremendamente, por exemplo, nas cooperativas. As cooperativas vão acabar, elas estão diminuindo. Eu já tinha perguntado isso a alguns taxistas, se eles já estavam se descredenciando das cooperativas. Com certeza, já não tem mais. Antigamente um taxista para se credenciar a uma cooperativa pagava uma grana. Hoje ninguém quer mais. As cooperativas, aquelas mais fortes, estão se juntando para tentar sobreviver. Mas é inevitável, elas vão sucumbir, porque a tecnologia ofereceu uma possibilidade nova, interessantíssima. Agora, em relação ao Uber, por exemplo, nós temos que tomar o seguinte cuidado. Hoje, inevitavelmente, realmente uma possibilidade interessante que oferece aparentemente uma qualidade melhor, um carro melhor, um motorista melhor vestido, tudo isso é verdade. Agora, qual é o risco disso? Bom, se nós estamos falando de capitalismo e o Brasil é efetivamente um país capitalista, nós temos que observar a nossa ordem econômica. A nossa ordem econômica, que está lá no artigo 170 da Constituição Federal, primeiro traz como proposta, a soberania nacional.
E depois traz como um princípio a livre concorrência. E também traz como princípio o direito do consumidor. E por último, lá no último inciso, fala de estimular e tratar de forma diferenciada o pequeno empreendedor, a pequena empresa. E cá para nós, o empresário, o taxista é um empresário individual, é um empreendedor. Então nós temos que estimular o empreendedorismo. Essa prática hoje muito boa do Uber coloca em risco a existência do taxista autônomo. Eu não quero defender aqui, Cadu, dizer que o serviço de táxi do Rio de Janeiro ou em São Paulo ou em qualquer outra grande cidade seja bom, mas inequivocamente é um sujeito que tem uma autonomia e que é empreendedor e que trabalha e que sustenta sua família. E ele hoje está subordinado a uma série de regras. Por exemplo, tem que fazer aqui no Rio de Janeiro 4 vistorias por ano. E ele é fiscalizado permanentemente em todos os lugares. E a gente sabe que há uma fiscalização bastante eficiente em cima dos taxistas. Aí aparece o Uber, uma ferramenta internacional de controle que captura, aí a palavra é captura o consumidor com uma prática, né, levando. Meu filho foi levado da Zona Sul do Rio de Janeiro para uma festa na Barra da Tijuca, sem pagar nada, e ele voltou maravilhado. Então isso é uma captura, né? O taxista, coitado, ele não pode fazer isso. Então esse capital internacional, nada contra o capital internacional, chega com uma prática, com uma fantasia, vende essa fantasia, entra no mercado e controla tudo e todos. Então como é que será isso amanhã? Né? O taxista é um investidor autônomo. E tem um detalhe, né? Quando você comparar, por exemplo, como eu vi na Folha de São Paulo, alguém do CAD, lamentavelmente, fazendo uma comparação entre o Uber e o compartilhamento de quarto, é diferente. Primeiro, transporte na nossa legislação é uma concessão do poder público. Para eu ter uma empresa de ônibus, eu tenho que submeter a uma concorrência. Para ser taxista, eu passo pelo crivo e tenho uma autorização. É diferente. Eu posso alugar a minha casa para quem eu quiser. Portanto, oferecer hotel, pousada, eu não preciso para montar uma pousada lá em São Pedro da Serra ou em Lumiar, pedir autorização. Eu preciso do alvará, só isso. Mas eu não preciso participar de uma licitação, de uma concorrência, porque hotel não é serviço público. E ninguém está comentando isso. Agora, hein, transporte de táxi é transporte público. A gente está debatendo isso aqui, foi ótimo você ter colocado, porque você separa um pouquinho os detalhes do comércio, né, do serviço. E eu não tinha pensado nisso realmente não, quer dizer, a gente está realmente aqui não só debatendo a questão só do Uber, como eu já disse, eu não quero pegar só um aplicativo, quero pegar outros também, e também aquilo que você já falou no início também, não é dizer que você é contra, não, pelo contrário, eu acho que a gente tem que inovar. Sim. A inovação, ela é fundamental. Muitas outras, eu comentava isso na reunião de pauta aqui com a nossa turma das rádios ABC, que muitas profissões acabaram... Desculpa, em função da tecnologia. É inevitável, isso acontece. Você é advogado, você usa terno, né? E você antigamente, o seu avô, o seu pai, enfim, iam no alfaiate para fazer o terno. Hoje você chega em qualquer loja e você vai comprar o seu terno, vai escolher o seu terno, cai bem e tal, acabou. E os alfaiates, a profissão alfaiate acabou, né? Cadu, eu sou, mas absolutamente defensor da inovação tecnológica, né? Os aplicativos, os 3 mais conhecidos de chamada de táxi, são interessantíssimos. Veja o seguinte, ofereceu a possibilidade, né, do consumidor ter essa facilidade de chamar, ter controle, classificar, pontuar o taxista, mas não tirou a autonomia do taxista. Porque quando eu pego um táxi através de um aplicativo, eu pago efetivamente ao motorista do táxi. O aplicativo tem lá a sua remuneração, fazendo publicidade ou cobrando um pequeno percentual do taxista. Mas quem recebe, quem controla, quem administra é o taxista. No Uber não é assim. O consumidor, efetivamente, bem atendido, é verdade, não posso negar isso. Oferece essa fantasia toda. Só que o motorista que se credenciou a Uber, ele não recebe. Veja o seguinte, então há uma concentração. Por isso que eu fiquei muito triste quando eu li a matéria do CAD, dizendo, não, livre concorrência. Meu amigo, comparar um capital
com ação em bolsas internacional, que tem gordura para fazer essas fantasias e vender essas fantasias, com o coitado do taxista, é injusto. E aí, inclusive, do meu ponto de vista, até desleal. Isso aí sim, é desleal na consciência, é desleal na proposta, porque a nossa economia, do nosso tempo, é tempo de compartilhamento, é tempo de empreendedorismo, não de concentração. Uber é uma forma de concentração. Nós queremos aplicativos, sim, que compartilhem, que estimule as iniciativas, né, individuais. Essa é altamente concentradora. por exemplo, se nesses casos, esses aplicativos podem surgir outros também, né, como aconteceu com os aplicativos de chamada de táxi. Surgirem outros aplicativos como esse que a gente está citando aqui. Aliás, só deixar claro que se por um acaso a empresa, né, que gerencia o aplicativo Uber e o pessoal do sindicato dos taxistas em algum momento se interessarem em ter um espaço aqui no batepapo.com para comentar algum assunto, não tem problema nenhum não, mas a nossa lógica aqui é sempre trazer o especialista e aprofundar o tema. Essa é a nossa levada do batepapo.com, que aliás, você tem que lembrar onde você está, né? Não pode esquecer não. Você está ouvindo batepapo.com. Lembrando, você é no batepapo.com, então essa é a nossa vinheta aqui com o Jorge Tardan, professor, advogado, especialista em direito do consumidor. E aí eu comentava com o Tardan que podem surgir outros aplicativos. E aí, Tardan, nesse caso, por que não os órgãos públicos e tal, quando fazem o mesmo sistema de taxação, de controle, fiscalização, não entram também na fiscalização, por exemplo, desses aplicativos, não só para proteção dos empreendedores, né, no caso dos taxistas e outros elementos também, no próprio consumidor, porque o consumidor também fica sujeito a um equívoco, a um risco, não é isso? Sim, o Cadu, é claro que o nosso tempo, a dinâmica do nosso tempo, né, a rapidez com que as coisas acontecem, você fala aí de surgir novos aplicativos, com certeza nesse momento alguém está lançando um aplicativo. Exatamente. Nascendo um aplicativo exatamente nesse Tomara momento. que nenhum faça cala a boca Cadu, cala a boca Tardan, né? Aperta o aplicativo, cala a boca Cadu. Num país como o nosso, que nesse momento a gente discute tremendamente ética, corrupção, que na verdade é um grande câncer da nossa economia, né? É um câncer, graças a Deus, esse tumor está aberto e a gente está vendo o pus sair, que é feio, mas é uma forma de curar o câncer, né? Atacar o problema, encarar o problema, e a gente está encarando enquanto país o problema da corrupção, então pode ser que a gente cure o paciente. Agora, o poder público, que efetivamente tem o dever de controlar, de administrar, de regulamentar essas novas atividades, Cadu, em grande medida, tenho dúvida se nós temos no poder público valores, inteligência suficiente para compreender. E aí eu quero dizer o seguinte, o poder público, quando tem um agente incapacitado para promover a regulamentação, ele pode ser capturado, o que é muito ruim. Ou seja, o que eu quero dizer? Que, lamentavelmente, a ignorância é tão maléfica para a sociedade quanto a corrupção. E muitas vezes a gente não pensa isso, né? Ter um agente público incompetente traz tantos malefícios quanto um agente corrupto. Então veja o seguinte, o agente corrupto é um câncer, mas o ignorante, por mais honesto que ele seja, também é ruim, porque ele pode trazer um prejuízo tremendo por não enxergar, por não entender exatamente qual é o problema a ser enfrentado, encarado e regulamentado. Portanto, penso que o Uber trouxe uma discussão interessante. Veja o seguinte, claro que o Uber pode sobreviver e até defendo isso, mas isso tem que ser regulamentado. Sim. Não pode continuar como está, né, oferecendo livremente essas propostas fantásticas sem uma regulamentação. Portanto, o que nós temos que fazer é aprofundar como será a regulamentação disso, como a nossa soberania não será afetada, como isso poderá estimular o empreendedorismo, que é isso que nós precisamos. Tempo de compartilhamento, ou seja, todos participando de uma atividade econômica com lucro, não uma concentração. Então, se o aplicativo oferece a possibilidade de uma concentração em detrimento da iniciativa individual, que é, por exemplo, taxista, eu acho ruim para a economia. No futuro. Pode ser aparentemente muito bom hoje, mas no futuro pode ser muito ruim. Bacana, lembrando que você está no batepapo.com aqui com o Jorge Tardan, hoje falando sobre os aplicativos, o sistema virtual, né, a tecnologia, as inovações que cada vez mais ajudam
a nossa economia a girar, com a economia compartilhada, novos modelos de negócio, mas a gente não pode esquecer dos riscos a quem? Ao consumidor, que é exatamente nosso recorte hoje do Bate-Papo.com. Se preocupando também com os serviços diretamente ligados ao consumidor. A gente vai agora para um breve intervalo, vamos deixar o Tardan dar uma respirada aqui, beber uma água. Você está ouvindo Bate-Papo.com. A cadência do samba está na TV Brasil. Diogo Nogueira recebe grandes compositores e intérpretes da nossa música. Batucada de Bamba você encontra no Samba na Gamboa, toda terça, 10 da noite, na TV Brasil. Alô, ouvintes da Rádio MEC, quem fala é Rodrigo Lessa, compositor bandolinista. Eu estou deixando aqui meus parabéns pelo serviço maravilhoso que ela faz para a cultura brasileira. MEC AM, boa música, cultura e conhecimento. Os lançamentos, as curiosidades e as raridades sobre o choro. Tudo sobre esse gênero musical genuinamente brasileiro. Roda de Choro, toda terça às 5 da tarde. MEC AM, música, educação e cultura. Tudo o que causar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a uma mulher é um ato de discriminação e deve ser punido. Em casa ou fora de casa, tanto faz. Esses são direitos baseados na igualdade entre homens e mulheres e estão na lei. Têm que ser respeitados. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher trabalha junto às delegacias especializadas no atendimento às mulheres em todo o país. A luta é para prevenir, punir e erradicar todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve sofrer duas vezes. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feito na delegacia da cidade, Ministério Público, pelo Disque 100 ou ainda ligando para 180, a Central de Atendimento à Mulher. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Você está ouvindo Bate-Papo.com. É, comigo, sou eu, Cadu Freitas, aqui com você na Sociedade nas Ondas do Rádio, hoje aqui no Bate-Papo.com pela MEC AM 800, uma empresa da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pelo site radios.ebc.com.br, e também o Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM, e você pode ligar para cá, 2176922, e participar do nosso programa 2176922, o nosso tema de hoje, os aplicativos da economia compartilhada. Liga para cá, vou fazer uma pergunta básica, rápida para você. Você acredita que viveremos novos tempos com esses aplicativos, com essa nova tecnologia? Você arriscaria consumir produtos que você talvez desconheça quem está te servindo? No caso especificamente de transporte, você de repente entrar na casa e compartilhar um quarto com uma pessoa desconhecida só porque de repente é mais barato? E aí, você acha que isso é positivo? Você acha que você tem algum risco com isso? E aqui conosco o Jorge Tardan, professor e advogado especialista em direito do consumidor, e aqui então falando sobre isso. Por quê? 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Tardan, será que está na hora do código começar a pensar também, ou já tem alguma... Eu acho que não, pelo que a gente já aprendeu aqui com vocês, nossos advogados. Aliás, mandar um abração para o Carlinho Junde também, né? O Carlos Henrique Junde, nosso parceiraço também. Já contempla alguma coisa em relação a essas novas tecnologias, o CDC, o Tardan? Cadu, o CDC foi, né, uma lei que, vamos dizer assim, criou uma ruptura, perpassou, vamos dizer assim, o nosso ordenamento jurídico. E com isso deu um novo colorido em todo o nosso arcabouço jurídico. Então é um novo tempo. O CDC, embora já tenha 25 anos, ele tem dispositivo que o bom intérprete pode utilizar
para reprimir determinadas práticas e atacar determinados contratos, que os contratos sofrem inovações também cotidianamente. Eu diria que no nosso tempo o contrato ele é relacional, ele se atualiza de minuto em minuto. Por exemplo, um plano de saúde, vamos sair aqui de inovação. Todo dia surge um tratamento novo, um medicamento novo. E se eu tenho um contrato de plano de saúde que é frio, feito no ar-condicionado por um advogado, ele não pode vislumbrar o que vai acontecer amanhã. Um novo procedimento, ou um novo atendimento, ou uma nova técnica para fazer, por exemplo, uma cirurgia. Então, nenhum contrato consegue dar conta do nosso tempo. Portanto, é uma atualização permanente. E o CDC, nesse sentido, foi e é uma lei muito inteligente, porque é uma norma aberta. E norma aberta exige muito do intérprete. Ótimo. Portanto, o juiz do nosso tempo, o operador do direito do nosso tempo, tem que ser um sujeito altamente antenado com a economia. É inafastável, nós vivemos capitalismo. E eu até digo para os meus alunos, meu amigo, se você está estudando direito e se preocupando com a letra fria da lei, me desculpa, será um péssimo jurista. Porque você tem que estar preocupado com o que se passa na economia. Porque é inafastável, né? Eu tenho que olhar o que eu faço com a norma, com aquilo que eu tenho na lei. E o CDC, por exemplo, em relação à prática abusiva, aí voltamos para o Uber, né? Tem lá no artigo 39, são práticas abusivas, dentre outras. Então, eu, intérprete, tenho que identificar esta prática e dizer o seguinte, concluir. Aí é aquilo que eu disse, a ignorância. Quando eu tenho um agente público responsável para reprimir, controlar, fiscalizar, regular determinada atividade, e ele não está capacitado a interpretar e aplicar bem a norma, ele é ruim, ele pode ser capturado. Porque chega lá essa fantasia, por exemplo, interessantíssima, isso aqui tem muita tecnologia, isso é uma novidade, tem mais qualidade, sei lá o quê. Mais barato. Mais barato, sei lá o quê. Esse sujeito, não tendo condição de vislumbrar, de projetar o cenário do amanhã, ele olha aquele benefício e não consegue enxergar na norma as consequências do que ele está aprovando agora. Isso traz um prejuízo tremendo, porque aí o taxista já morreu, a pequena empresa já morreu. É a mesma coisa se você, por exemplo, chegar e autorizar que um supermercado saia se instalando e reprimindo todas as quitandinhas. Coitado. É claro que eu tenho que ter um grande supermercado, é bom que tenhamos um grande supermercado, mas eu também tenho que estar preocupado com a sobrevivência da pequena atividade, né? Porque, afinal de contas, e aí, o que vai fazer esse... Então, a gente tem que compartilhar, né, a tecnologia com a sobrevivência, com o empreendedorismo. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E o CDC está, sim, preparado para reprimir determinadas práticas abusivas. Não estou dizendo que o Uber é só ele. Nós temos N outras atividades aí, por exemplo, no campo da telefonia, de mensagem não autorizada, enfim, cadastro. O CDC, Cadu, está sofrendo uma alteração. Mas ele, na sua essência, um bom intérprete já é capaz de identificar determinadas práticas abusivas do nosso tempo e com aquilo que foi escrito há 25 anos atrás, conseguir reprimir. E nesse sentido, o Código Civil brasileiro também está preparado para encarar os desafios do nosso tempo. Portanto, o que não falta no nosso ordenamento jurídico são boas leis. O que falta, lamentavelmente, é qualidade no serviço público, né? Notadamente no Poder Executivo, né? Você tem qualidade no Judiciário. Agora, no Executivo, nós carecemos de um serviço público de qualidade. Até porque basta a gente ver quanto ganha um professor. O coitado do professor do serviço público, ou seja, do ensino público, a gente sabe qual é o salário, nem vou falar aqui. Isso, um país que paga esse salário para o professor, a gente não pode esperar que tenhamos lá o melhor professor do mundo, porque se ele é muito bom, com certeza a iniciativa privada está pagando mais, e aí é uma questão de custo-benefício, ele vai embora. Não, e você está falando de professor agora, Tardão, eu fico imaginando assim, talvez até tenha, né, alguns aplicativos que daqui a pouco vão substituir professores, né, a escola convencional. E aí, meu caro Tardão? O curso de inglês, por exemplo, você tem N aplicativos. Você está entendendo o que eu estou falando? Né? E são fantásticos, maravilhosos. Pois é, então isso é, de novo, sob a ótica do consumidor, de ser enganado, de ser... Vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, dos quartos compartilhados.
Eu que sou consumidor, resolvi ir para uma cidade próxima aqui, resolvi não optar pelo hotel, que tem alvará, tem né, normas, tem toda uma questão de fiscalização dos órgãos públicos. Eu resolvi ficar na casa de uma pessoa que eu não conheço. E, de repente, corro o risco de ser assaltado, roubado. O que foi me oferecido como uma cama confortável, com lençol, etc., não foi atendido. A quem eu reclamo? Não. Ao Papa? Pois é, aí a gente tem que ver o seguinte, aí tá outra... Eu sou defensor dos aplicativos de compartilhamento. Coitado do Papa, eu tô citando o Papa aqui, né? Só porque já é clichê, né? Eu vou reclamar. Aliás, já que você falou em Papa, como você eu disse, agora, eu tô chegando agora, e o Papa fez um pronunciamento na Bolívia altamente interessante, sobre falando de América capitalismo, Latina. Ele não é um discurso comunista, socialista, mas o que ele fez, por exemplo, de fronteira, de acesso ao mar, Bolívia, enfim, através do acesso via o território do Chile, enfim, fez um pronunciamento, estimulou os jovens a se rebelarem, no sentido de se rebelar nós temos concentração econômica. É inevitável, com toda a tecnologia do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, houve concentração de renda. No Brasil, com tudo que a gente conseguiu de inclusão social, houve concentração de renda. Então, nós temos que ter, sim, aplicativos que facilitem a distribuição de renda. Ótimo. Né? Aí, sim, sou defensor e a tecnologia é inevitável. Remar contra a tecnologia é um sujeito que não merece sobreviver no nosso tempo. Mas nós temos que defender a tecnologia. Voltando às vacas frias aqui, tirando o papo dessa história, que realmente foi um parênteses muito bem colocado, Jorge Tardan. Em relação a isso, de novo eu vou repetir a pergunta, quer dizer, eu fui lá, escolhi dentro daquele aplicativo um quarto para ser compartilhado, e aí faltou roupa de cama suja, uma cama não muito confortável, não tinha banheiro, enfim. Aí eu vou reclamar quem? Cadu, nós temos que observar o seguinte. O CDC, ele se aplica à atividade remunerada. E aí a gente tem que discutir o que é remuneração no nosso tempo. Se eu tenho um aplicativo, vamos pegar aí compartilhamento de quarto. Se eu tenho um aplicativo que cobra, e nós temos, por acaso eu sou usuário de aplicativo de compartilhamento de quarto. Se eu tenho um aplicativo que vai lá na tua casa e fotografa o teu quarto e diz, olha, o quarto que o Cadu está oferecendo para compartilhamento remunerado, ele tem o nível e pontua lá. Então, ele está dizendo o seguinte, eu estou chancelando. Portanto, a responsabilidade dele aumenta tremendamente. A questão é, aí, de novo, a regulamentação. Esse aplicativo tem representação no Brasil? Se, eventualmente, aquilo que ele disse não corresponde à realidade, para que eu possa alcançá-lo? Perfeito. Aí tudo bem. Agora, outra questão. Esse aplicativo simplesmente oferece a possibilidade de eu oferecer um quarto sem que ele participe. Nesse sentido, o próprio Facebook pode oferecer. Eu posso chegar lá no Facebook e dizer para qualquer um, aluga o meu quarto. E eu não posso, neste caso, responsabilizar o Facebook porque o seu quarto não tem qualidade. O Facebook não participou disso. Então nós temos que ver qual é a configuração do aplicativo. Agora, se esse aplicativo, ele se oferece, como é o caso, aí você está, por exemplo, embora não seja necessariamente um aplicativo, é anterior a essa grande inovação fantástica, maravilhosa, nós temos que são os aplicativos. Vamos pegar o Mercado Livre. O Mercado Livre deixa que você ofereça lá qualquer produto ou serviço, mas ele começa a classificar se ele oferece, por exemplo, a possibilidade de você pontuar, o produto que o Tardan ofereceu corresponde àquilo que foi ofertado, houve pagamento. Então ele começa a participar e começa a chancelar, né, e dar uma credencial. Portanto, ele passa a ter um interesse econômico na relação. Aí nós temos que observar. Agora, se eu simplesmente sou um estudante e crio um compartilhamento de estudar uma matéria, não há que se falar em direito do consumidor, porque eu estou fazendo um aplicativo. Não é pelo simples fato de ser um aplicativo que eu aplico com a defesa do consumidor. Eu tenho que ver qual é o propósito do aplicativo. Se o propósito do aplicativo tem uma finalidade econômica, certamente o usuário desse aplicativo é um consumidor e eu aplico
o Código de Defesa do Consumidor. Resta saber se quem desenvolveu esse aplicativo tem representação no Brasil. Essa é a questão da globalização. Aliás, aí nós estamos entrando numa nova era, né, que a Europa já sinaliza como será esse futuro. Por exemplo, que nós já temos várias normas de direito do consumidor supraconstitucionais. Explica isso aí, o que seria isso? Vamos lá. Né? Vamos pegar a Grécia, a Alemanha, Itália, Portugal, França, enfim, os países que compõem a unidade econômica ali, né, da União Europeia, podem reclamar numa oficina de direito do consumidor da unidade. Ou seja, o direito do consumidor está sobre a Constituição de cada Estado-membro. Ou seja, vamos imaginar que um português compre um produto na Alemanha, certo. Vai para Portugal e ele lá em Portugal identificou esse produto, tem defeito. Ele pode reclamar em Portugal daquele produto que ele comprou na Alemanha, porque a norma de direito do consumidor está sobre a Constituição de cada Estado. Ou seja, na verdade, os países perdem um pouquinho da soberania. No Mercosul, né, a gente é apenas um ensaio, seria isso. Agora, num futuro, imagino, não muito distante, nós vamos ter que ter uma norma mundial de controle a norma desse do tipo. terráqueo, vai ser um direito do terráqueo. Nós estamos na Terra. Será que vem aí mais uma norma aqui prevista pelo nosso advogado aqui, parceiro Jorge Tardan, professor, advogado, especialista em direito do consumidor, hein? A norma do terráqueo, NT, hein? Norma do terráqueo. Bom, tá aí, você não esquece onde você tá não, tá bom? Fica ligado. Você está ouvindo Bate-Papo.com. Bate-Papo.com hoje falando sobre os aplicativos, os aplicativos que vêm gerando aí um certo desconforto, no caso especificamente do Uber versus os taxistas, que já gera uma polêmica danada, mas também tem os quartos compartilhados, tem aí alguns outros aplicativos que gerenciam orçamentos domésticos, alguns aplicativos bacanas que já te dão aí preços, né? Eu vi há pouco tempo, Tardan, um aplicativo que fazia todo um acompanhamento de preços de supermercados. Então você vai e já tem aí na sua mão, na palma do seu telefone, né? Na palma da sua mão, um telefone em que você já faz uma pesquisa de preços para você, que você ganha tempo. Quer dizer, isso é um fator também que traz benefício para o consumidor, né? Acho que é interessante, né, Tardan? Ô, Cadu, o principal agente de transformação é o consumidor. Mais importante do que a defensoria, do que o PROCON, do que o judiciário, do que o advogado, é o consumidor consciente. Claro que aí nós estamos muito distante ainda de ter uma sociedade consciente no Brasil. Então, quando o consumidor... Mesmo depois de... Melhorou, né, Tardan? Mesmo depois de 25 anos... Melhorou bastante, o código, realmente, aquilo que você falou, o código melhorou bastante essa relação. Essa ideia. Mas, lamentavelmente, as pessoas ainda, o consumidor ainda tem aquela coisa... Quero tirar a vantagem. Ou seja, se o Uber está oferecendo uma qualidade melhor por um preço mais barato, eu estou pensando só no mais barato, né? Agora, tudo isso é muito bom, essa polêmica toda, porque uma coisa é certa, Cadu, independentemente da consequência, ou seja, qual será o desfecho em relação ao Uber, uma coisa já aconteceu. As cooperativas já estão acabando no Rio de Janeiro. Eu dou tchau para elas, né? Agora, para os taxistas, esse sim é bom que eles aproveitem o ensejo e criem consciência de que se organizar e oferecer um serviço melhor. É uma oportunidade de repensar. Exatamente, os bons taxistas hoje, é bom repensar a relação. Isso. Porque os serviços não são ruins. Quando eu pego um taxista ali no Santos Dumont e ele faz caras e bocas só porque a corrida é muito curta, eu estou indo para a Cinelândia, ele tem que saber o seguinte, meu amigo, você está comprometendo a atividade. Então é muito bom que isso esteja acontecendo para que os taxistas pensem. O serviço não é bom. Tem que melhorar. Ótimo, então, Tardan. Vamos pensar aí em promover qualidade no serviço, fazer um aplicativo para oferecer um serviço melhor. Viva o aplicativo, né? Eu não tô querendo dizer que vamos reprimir o Uber e deixar o táxi como tá. Tem que melhorar. Tá ruim. Não, até porque a livre concorrência, a concorrência também tá aí. Acho que você falou muito bem. Eu já peguei ótimos taxistas que eu adoraria usá-los frequentemente,
mas também como já peguei táxis principalmente aquele que faz mal-humorado, bem lembrado aqui pela Simone Magalhães. Aliás, a terra dela lá, Brasília, você sabe que Brasília taxista não roda, né? É difícil, né? Você tem que ligar, porque Brasília não tem esquina, então é complicado mesmo. Né? A Simone sabe disso, que aqui o serviço de táxi é mais ágil. Aliás, outras cidades também. Por exemplo, estive agora recentemente na Flip em Paraty, não tem táxi rodando. Lá a tarifa é única. 25 pratas na época da Flip, você era tarifa, não tem taxímetro. Então já é uma regra, né, estabelecida pela cidade. Aí é outra questão Pois interessante. Por exemplo, aí vem aquela coisa da regulamentação. Quando uma empresa de telefonia, que é um serviço público, resolve instalar telefones, eu tenho que ver o seguinte: eu, poder concedente, meu amigo, tudo bem, você vai instalar em São Paulo, Rio de Janeiro, mas você vai ter que atender o Acre também. É isso. A pergunta é, será que o Uber está interessado em atender Paraty? Quando não tem a Flip? Meu camarada, boa. Essa é a questão. Vamos colocar aí agora o ouvinte no ar. Solta a vinheta. Curtir e falar. O papo tá quente, né, Rogério Salles de Niterói? Tudo bem? Bom dia, Cadu. Tudo bem? E aí? Tudo bem em parte, né? Esse negócio do aplicativo tá uma confusão danada. Por causa disso, eu saio daqui de Niterói, quero pegar um táxi no centro do Rio, se eu não tiver um celular para aplicativo, fico a pena. Faz sinal e diz, não, vai ocupar, tem que telefonar. Isso é horrível, você não ter mais esse negócio da dependência da tecnologia e esquecer do manual, não pode também, né? Por isso que a Rádio MEC é boa, que tem sempre o bom telefone, bom e velho telefone. Porque o telefone hoje, celular, você está falando, de repente, está ouvindo uma música, aí você vem, entra o chamado e aí te atrapalha, então te corta. Então, é um troço que usa para tudo e que é menos telefone do que outra coisa. Mas eu vendo o programa do Wagner Monte, esse negócio do aplicativo, o aplicativo bom, um carro bom, a pessoa pagando dinheiro pelo aplicativo sem prejuízo nenhum. Aí eu vejo o taxista do amarelinho numa marra danada, botando as pessoas que pagaram para fora do carro, ameaçando, dizendo, eu vou te quebrar, vou furar teu pneu, tem que fazer isso mesmo. E no zap, um batendo papo com o outro. Temos que fazer isso com esses caras, eles estão tirando nosso emprego. Ué, o taxista agora pode tomar a lei na mão, a autoridade agora? Aí eu fico pensando, se eu pego um táxi desse, estou no Rio, e fico a pé, quem vai pagar meu prejuízo? Quem vai ficar me botando para fora do táxi? Então tem que se ver um meio termo também, porque o aplicativo, se é bom, o taxista entra nele também e faz sua concorrência, porque o carro que estava é um carro de boa qualidade, é um carro desse que chama aí, como é? Esse carro de boa qualidade, que tem um porte agora, como é que é? Renault, não, como é que é? Não, tudo bem, vamos nem falar marca, não, mas o carro de boa qualidade, carrão, né? Um carro que atenda com qualidade o consumidor. Esse com ar-condicionado tudo. Então eu fiquei até com pena, porque o cara é honesto, tá tudo certinho. Foi pago, nem a pessoa botou a mão no bolso para pagar nada. Foi pago também por aplicativo, por cartão. Quer dizer, uma coisa garantida. Aí o taxista com ciúme e fala assim, aqui, parado no ponto de táxi. Ué, o ponto não é de táxi, não pode estar parado ali. Então eu fico com medo hoje desse negócio de aplicativo, a gente que é de Niterói, andar no Rio, porque ainda não vi em Niterói isso acontecer, que pode acontecer sim. É a confusão que está sendo feita, porque todo mundo que está na internet, no teleco-teco, aí o outro entra, o outro que não está fica briga, confuso. Nós estamos ficando intolerantes, o Cadu. Eu estou vendo o consumidor confuso, porque tudo cai nas costas do consumidor. E aí não cai nada nas costas do outro. Então eu queria ver o doutor Jorge Tardan para olhar no Zap, olhar na internet que está lá, até no programa do Wagner Monte, esse da noite, que está lá a reportagem, que como defesa do consumidor, proteger o consumidor que está querendo também entrar nesse aplicativo. Aí entra, paga, perde dinheiro, é botado para fora, e uma ameaça, o cara que parecia até fazendeiro, capataz, sei lá como é que era os taxistas, no desespero. Eu fiquei abismado, eu fiquei assustado com aquela reportagem, entendeu? Tem essa também. Eu vou colocar aqui pro Tardan essa discussão, ô Rogério, porque também tem essa questão também do sentimento de proteção, né, de sobrevivência, mas também que tem que ter um certo cuidado para que o consumidor, nesse caso, de novo, o nosso papo aqui é preocupação com o consumidor, concorda? Paguei direitinho no cartão de crédito, pelo aplicativo. Estou andando no táxi com toda a garantia. O táxi de boa qualidade. Só porque ele não paga o imposto, então regulamenta isso aí para pagar o imposto e todo mundo entra nesse aplicativo com concorrência normal. É isso porque aí. Porque agora eu tenho direito de querer andar no amarelinho ou não.
Não pode também, porque é amarelinho, eu não queria andar num carrão bonitão. Já pensou, Cadu, os pobretão, andar num carrão desse lindão, Cadu. Não vou ser jogado pra fora. Vamos nós! Vamos nós. O Rogério, o Jorge quer falar contigo. Rogério, é verdade que os táxis, a qualidade dos táxis das grandes cidades do Brasil são ruins. Os taxistas são abusados, falta qualidade, é verdade. Agora, isso efetivamente temos que melhorar. E é uma oportunidade para eles repensarem a relação. Então, é verdade. Tem que repensar a relação, tem que oferecer um serviço de qualidade. E aí, aplicativos, por exemplo, esses que já existem de compartilhamento, pontua o taxista, desclassifica e ele perca o emprego. Se ele não presta sucumba, ou seja, que morra economicamente porque não presta um bom serviço. Agora, uma outra coisa é uma concentração grande com capacidade de captura da mídia, das autoridades, promoverem maravilhas sem que aquilo corresponda no futuro a uma realidade e reprima uma atividade que hoje tem baixa qualidade, é verdade, mas amanhã não tem outra alternativa. Né? Por exemplo, vamos pegar aí o Facebook. O Facebook dominou tudo. Né? É verdade. As outras mídias, né, os outros sites de relacionamento acabaram. Mas tudo bem. Então a gente tem que ver se isso pode acontecer com o transporte público. Né? Nós temos aplicativos fantásticos. Eu defendo os aplicativos de compartilhamento de carona. Coisa fantástica. Se eu estou em Campo Grande, Niterói, e estou indo para o Rio de Janeiro com um carro vazio, muito razoável e até muito consciente que eu use o carro para compartilhar. De repente, essa semana eu uso o meu carro, na semana seguinte você. Sai mais barato para todo mundo, diminui o trânsito e os aplicativos podem oferecer isso. Então isso é fantástico. Nada contra os aplicativos. Eu sou extremamente contrário à concentração econômica. Doutor, o fato de ter um serviço ruim não justifica que a gente defenda uma concentração econômica. Doutor Jorge, tem um aplicativo em São Paulo que até foi o Marco Aurélio, eu não sei se foi o Cadu, estava anunciando aí, tá fazendo lá os ônibus, um aplicativo para os cegos, deficientes como eu, para saber quando o ônibus está chegando perto, e é um aplicativo que não sai custo, sai no celular. Maravilha. Então, ele poderia trazer isso para cá, para nós ficamos no ônibus. Ontem eu estava no ônibus, fui pro médico, aí o que aconteceu? O motorista hiperlotou, quer dizer, superlotou a população. Aí tá todo mundo igual sardinha dentro do ônibus. A pessoa poder pegar um ônibus, um carro, um táxi com um aplicativo desse, que baratearia, seria até melhor, né? Olha, ele vai entrar mais um, vai baratear para você a passagem. Não é verdade? Eu tenho aplicativo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que me diz aonde o ônibus está. Né? Fantástico. Eu tô no ponto. Tem um sonoro, e aí, agora, o que a gente precisa é que tenhamos internet para todos também, né? Porque aplicativo funciona com internet. Popularizar mais, né? Tá cara a internet pra gente. Bacana. Valeu, Rogério. Obrigado aí. Um abraço pra você. Jorge. Tudo de bom pra vocês. Valeu, Rogério. Outra questão interessante, né, ô Cadu? Qual, Jorge? O aplicativo, por exemplo, e nós estamos discutindo tremendamente isso. Eu tinha um pacote de dados, né, para acessar a internet, e agora as empresas de telecomunicação, esgotado o pacote, simplesmente bloqueiam o serviço. Nós temos N ações Brasil afora nesse sentido. O que acontecia anteriormente, eu tinha um pacote de dados, esgotou o pacote de dados, eu tinha a velocidade reduzida, mas eu continuava acessando. Então, nós temos que ver isso também, porque se o nosso tempo é de usar aplicativo, efetivamente eu tenho que ter internet. Tá bom que demore um pouco mais, mas eu não posso ficar sem internet. Portanto, do meu ponto de vista, tirar a internet daquele que conseguiu contratar um pacote pequeno, usou o pacote, esgotou a capacidade, que ele continue conectado, porque o nosso tempo é tempo do cidadão conectado. Aplicativo depende de conexão. E a sociedade, o capitalismo já vive conectadamente. Olha só, vamos para dentro da rede. Chegou aqui um WhatsApp de um ouvinte aqui que está ligado nessa questão do Uber. Vamos lá. Por dentro da rede. Tá aqui o Alexandre França da Barra, mandou aqui uma mensagem através do WhatsApp da Rádio MEC. Ele diz o seguinte: olha, sou a favor... aplicativo, né? Pois é, com o aplicativo, WhatsApp, exatamente. Boa, Jorge Tardan. Sou a favor do Uber. Ele só cresce porque o serviço de táxi é ruim. Os taxistas do Rio de Janeiro esquecem que a licença é uma concessão pública e que devem servir ao cidadão, mas os taxistas do Rio são os piores do Brasil. Está aqui a nossa tribuna livre. Está aqui, escolhem viagem, definem trajetos, ouvem a rádio que querem, fumam
E é por aí. Eu Nem concordo todos, com né? ele, Nem o serviço todos. É ruim. Pois é. A minha preocupação é soberania nacional, concentração de capital, ou seja, concentração da atividade econômica. Agora, eu não posso deixar de concordar com ele, o serviço é ruim. Então, que sirva de lição. É uma oportunidade para repensar a relação e pensar numa forma de atender bem o usuário. Porque nós, os consumidores, merecemos um serviço de qualidade. E se não oferecerem, saibam que vão sucumbir de verdade. É isso aí. Bom, fechando aqui o bate-papo.com, o Jorge Tardan, você trouxe aqui um negócio de bicicleta, é isso? Tem um negócio rapidinho para fechar o programa, aplicativo. Você ver, em São Paulo, né, o município de São Paulo está, né, na eminência, vamos dizer assim, de proibir o Uber em São Paulo, e eles oferecem, você vê como é que eles são ágeis, oferecendo táxi para usuários de bicicleta. Então fica parecendo um negócio muito moderninho. Olha, inclusive eu ofereço a possibilidade de transportar bicicleta. Né? Veja o seguinte, isso precisa de muito dinheiro para oferecer isso. Então, por que tanto investimento? Por que tanta publicidade? Por que tanta captura? O serviço, Cadu, do nosso tempo de inovação, de compartilhamento, de tecnologia, de aplicativos, eles têm que surgir naturalmente. É o boca a boca. Veja o seguinte, eles estão fazendo publicidade, práticas tremendamente de captura. É isso, gente. Olha, obrigado, Jorge Tardan, professor e advogado especialista em direito do consumidor. Você que acompanhou a gente, depois pode ouvir também o programa na íntegra em radios.ebc.com.br. Obrigado, Tardan. Volte sempre, tá bom? Vamos falar mais sobre defesa do consumidor. Com certeza, à sua disposição. Um abraço. Grande abraço a todos. Valeu. E a gente vai fechando aqui o bate-papo.com, a apresentação minha, Cadu Freitas, na técnica o Rui Franklin, a produção David Isidoro, apoio de estúdio da Simone Magalhães, a coordenação da MEC AM é da Liara Velar. A apresentação, já disse, é minha, Cadu Freitas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você acompanhou o Bate-Papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Este foi mais um programa de qualidade da sua Rádio MEC.